Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com a Luana e com o Paulo. Vocês conheceram um pouquinho da história deles. E agora, essa parte do papo, eles vão contar para a gente um pouquinho do posicionamento. Tem algumas empresas que se posicionam de formas bem interessantes, né, sobre a questão de diversidade. E a Ben Jerry's, que é uma empresa americana de sorvete, se posicionou de uma forma muito interessante nos Estados Unidos. Paulo, se você puder, comente um pouquinho o que foi. Eu acho que a grande parte da nossa audiência talvez não conheça esse posicionamento da Ben Jerry's. Eu acho até que ele devia ser muito mais divulgado do que ele foi aqui no Brasil, que ele não foi muito divulgado. Então, eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho como foi esse posicionamento. E se vocês puderem comentar um ou outro posicionamento de alguma empresa que vocês acham bacana aí nesse sentido, fiquem à vontade. Legal. Sim, realmente, Gabriel, a Ben Jerry's, não diria surpreendeu, porque eles têm um histórico grande de apoio a causas sociais, né? Mas esse posicionamento foi histórico. E parece que nenhuma empresa até então se posicionou de maneira tão concisa, consistente, melhor dizendo, de maneira efetiva, pedindo a reparação econômica para os descendentes de africanos escravizados nas Américas. Nenhuma empresa fez isso até então, e esse posicionamento da Ben Jerry's foi muito interessante, repercutiu bastante nos Estados Unidos, e está de acordo, mais uma vez, com os valores que a empresa traz. A empresa é uma empresa B Corp, né, uma empresa Sistema B, e que já se posicionou muitas vezes em relação à causa LGBT, em relação à inclusão dos descendentes africanos na economia, etc. Mas esse processo foi, digamos assim, esse posicionamento foi muito forte, e inclusive questionando e colocando à luz o conceito de supremacia branca, né, que aqui no Brasil não é tão falado, mas que nos Estados Unidos é mais falado, entendendo supremacia branca como essa visão que está incorporada nas instituições, onde somente os descendentes de europeus podem controlar a economia, a política e a vida, a mídia, o meio de comunicação e a vida de modo geral, né? Então a Ben Jerry's se posicionou dessa forma, e isso eu espero que repercuta, né, também aqui na Ben Jerry's Brasil e em outras empresas. Logo quando surgiu a crise, né, algumas horas depois, quando o George Floyd foi assassinado, a Nike ela fez uma adaptação da sua campanha, desse slogan, né, o Just Do It, para Don't Do It, né, para não faça isso, entendendo que a empresa precisava se posicionar e solicitando que as pessoas não fizessem mais esse tipo de ação racista, né? E entendendo, inclusive, que o racismo é algo sistêmico, né? A gente pode aprofundar um pouquinho mais isso, né? Logo depois, a Adidas repercutiu, retweetou, né? Retweetou aquela mensagem, e outros players da indústria também falaram sobre esse assunto. A Netflix fez o posicionamento, a Disney, a Paramount. Ou seja, isso realmente teve uma repercussão muito grande. Aqui no Brasil, Gabriel, eu acho que ainda está bem engateando nesse processo, e eu não vi o posicionamento tão explícito das marcas, principalmente dos casos que tem aqui no Brasil, né? A gente não vive num país alheio a isso. Nós tivemos aí vários casos semelhantes ao de George Floyd, acontecendo inclusive com crianças, né? Como foi o caso do João, do menino João. Então, a gente precisa avançar bastante aqui no Brasil, nesse aspecto. Legal. Luana, pegando esse gancho, aí no Catar, como que é o posicionamento? As empresas se posicionam, como é essa questão do posicionamento corporativo aí? É parecido com o Brasil ou existe mais posicionamento como nos Estados Unidos? Tá. Não, antes só de entrar no Catar, eu queria só talvez chamar a atenção quão interessante é o posicionamento, as marcas que são as líderes e as seguidoras, né? Ou seja, a Nike demonstrou realmente um aspecto de liderança, ou seja, algumas horas após o ocorrido, eles já estavam prontos para se posicionar, e através da figura do Michael Jordan também, que fez uma promessa, né, de 100 milhões nos próximos 10 anos, com relação ao apoio das organizações de justiça social. Então, realmente, eles se posicionaram como líderes, né? E é interessante quanto demorou, mesmo nos Estados Unidos, para certas marcas se posicionarem muito depois, né? Dessas que eu considero são líderes, né?
Ou seja, aqui no Catar teve muito silêncio, realmente, né? Muito silêncio. Saiu uma carta da Fundação do Catar, não faz muito, né? Faz alguns dias somente, onde eles prepararam um vídeo muito bonito e bem feito com diversos depoimentos, né, de professores, estudantes, etc., aqui sobre o tema, e sobre como a instituição, porque a Fundação do Catar é a maior organização de impacto social do país, né, a maior organização que doa para temas e financia também empresas com esse tema de impacto social. Com relação às marcas, honestamente, eu não vi nenhuma se posicionando, mas com relação digamos, esse silêncio, né, a gente realmente o silêncio chama atenção, né, o silêncio chama atenção. Então, no caso aqui, o tema racial é um tabu muito grande, isso realmente é forte, existem vários preconceitos, né, com relação à raça, é um vídeo em si só merecedor de discussões, mas aqui eu acho que é o caso extremo. Se os Estados Unidos começou a responder algumas horas depois, o Brasil, muitos dias depois, o Catar realmente, as empresas no Catar realmente não se posicionaram de maneira geral com relação ao tema. Então, quer dizer, falta posicionamento no Brasil demais. No Brasil é claro e notório que falta posicionamento para qualquer pessoa, mesmo que não esteja tão aprofundado no tema, mas a gente vê que acaba faltando no mundo inteiro. Não existe alguma case de sucesso onde todo mundo se posiciona nos grandes países, né? Falta esse posicionamento, né? Tem muito por fazer. Desculpa, Paulo. Não, eu só ia falar assim, muito por fazer. E eu acho assim que, claro, estamos falando tem países que, bom, o Luana pode falar mais sobre o Catar, né? Mas eu vejo assim, países como o Brasil, como os Estados Unidos, os países são fundados a partir da escravidão, né? Estamos falando aqui se você parar para comparar os Estados Unidos e o Brasil, tem o mesmo processo histórico, né? Os povos originais que estavam aqui, depois a colonização europeia, depois a escravidão africana, e depois a imigração recente, né, de principalmente países ali que perderam a Segunda Guerra e também de imigrantes de outros países do Oriente Médio e da Ásia. Basicamente essa formação desse mosaico cultural desses países, né, do Brasil e Estados Unidos. Então, é muito mais importante que países como os nossos se posicionem de maneira rápida, né, até do que outros países, porque a gente tem que ser líder nessa conversa, né? O Luana falou da questão da liderança em relação às marcas, né? E países como o Brasil e Estados Unidos, o Brasil que foi o último país a abolir a escravidão nas Américas, em 1888. Eu até, recentemente, eu virei colunista da revista Exame, escrevi um artigo que repercutiu bastante aí, chamado 14 de maio, né? O dia mais longo da história, onde eu falei que o 13 de maio foi importante, mas o 14 de maio foi mais importante do que o 13 de maio, porque era o dia onde era para haver uma compensação histórica para as populações que ficaram por séculos contribuindo economicamente para o Brasil e para Portugal, né, e contribuindo economicamente para as famílias que até hoje se beneficiam do legado, porque a economia ela não desaparece, né? Luana é economista, sabe muito bem, ela se transforma durante o tempo, né? Então esse dinheiro que foi da escravidão, ele se transforma hoje no que está na bolsa de valores, no que está hoje no mercado de capitais, que está nas terras, nas propriedades. Então, se não houve reparação no dia 14, é um problema. E aí, no artigo também, eu contei uma coisa interessante, que é o que eu descobri recentemente, que meu bisavô, ele fugiu de uma fazenda de escravizados, né? Quer dizer, os pais dele eram escravizados, ele, com mais ou menos 10 anos, ele fugiu, e minha tia-avó me contou recentemente, ela era um tabu na família, que ele chorava ao lembrar desse momento da infância dele, porque ele teve que fugir para outra cidade aqui do Recôncavo Baiano, do processo de escravidão. Estamos falando de uma coisa, então, Gabriel, que está viva, que está no nosso dia a dia. São 3, 4 gerações que nos separam da escravidão dos povos africanos aqui no Brasil, né?